E aí pessoal, tudo bem? Professor Vade aqui. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que é, assim, um clássico das aulas de cursinho de terceiro. Como fazer resumos eficazes. Aqui eu quero primeiro fazer uma observação. Veja, você está estudando para prestar vestibular. Então, a leitura que você vai fazer do livro não é uma leitura superficial, não é uma leitura de entretenimento. Não é aquela leitura deitado na rede, na chácara, assim, ouvindo os passarinhos cantando. Não é aquela leitura que você faz no sofá, numa tarde de sábado chuvoso, comendo pipoca. Você até pode ler assim, não é que é proibido, mas eu sugiro a você que, em se tratando de uma leitura para vestibular, você tenha método. E esse método está ligado a anotações. Então, nesse vídeo aqui, a gente vai falar um pouco sobre como fazer resumos eficazes. Primeiro, e antes de qualquer coisa, obras literárias são classificadas por gênero. Você estudou isso. Lá no comecinho do ano, o professor te deu uma aula em que ele falou de gêneros literários. E aí, olha só, será que a estratégia de leitura de um romance de 300 páginas é a mesma estratégia de um livro de contos, em que os contos têm cada um deles 8, 10 páginas? Acho que não, né? Vão ser estratégias diferentes. Então, vamos pensar aqui por gênero, né? Pensando nos principais gêneros cobrados pelos vestibulares. Pensando no romance. Então, o romance é uma narrativa longa. O romance é uma narrativa em que eu tenho como característica um tempo maior, um fôlego maior, um espaço maior para a caracterização dos personagens. Em geral, os personagens tendem a ter uma maior, e aí, dependendo do movimento, maior ou menor, densidade. Então, pense nessa característica. Ora, título do livro, nome do autor, período ao qual ele pertence. Foco narrativo. Foco é importante? Gente, foco é fundamental. Uma narrativa em primeira pessoa vai ter características próprias que estão ligadas, por exemplo, à unilateralidade, né? A esse foco unilateral, a esse olhar de um personagem protagonista que te conta uma história que ele viveu. Uma narrativa em terceira pessoa tem um narrador afastado, um foco que vem de fora. E esse narrador vai tender a ter mais objetividade. Mas aí são questões que devem ser discutidas caso a caso. Mas é importante você saber, é em primeira ou é em terceira? Bom, beleza, nós estamos falando de um romance e ele tem um enredo. Resuma o enredo em poucas linhas. O livro conta a história de um homem velho que morre na primeira página do livro e que decide, a partir de uma focalização pós-morte, contar a história da sua vida e analisá-la, né? Falando aqui do Memórias Póstumas do Machado de Assis. Olha só, essa ideia de ter um resuminho, de ter duas, três linhas fazendo uma curta sinopse do livro, vai ser interessante lá na frente, não quando você tiver lido 1 ou 2 livros, mas se você tiver lido 20. E se você for prestar 3 vestibulares que tem lista, tiver lido lá 28 livros, 30 livros, pensou? Então, tá, Memórias Póstumas todo mundo conhece, estou dando como exemplo, mas pensando em obras que muitas vezes são colocadas na lista de vestibular e que são obras de autores contemporâneos, obras recentes, cujos enredos são complexos, são enredos com os quais você não está habituado, você nunca tinha ouvido falar na sua vida. Uma anotaçãozinha importante. Beleza, você anotou a sinopse e aí você vai para os personagens, para a trajetória. O que vai acontecer? O que acontece com o protagonista? O que acontece com os coadjuvantes, mas que são aqueles coadjuvantes mais próximos? A obra é dividida em núcleos. O que são núcleos? Vou dar um exemplo de uma obra que a maioria de vocês conhece. Quem não conhece, leia. Leia porque é importante. O Cortiço. O Cortiço tem o João Romão. João Romão é o personagem protagonista, o personagem principal. E aí, em volta dele, orbitam vários personagens.
você tem a Pombinha, você tem a Rita Baiana, você tem a Bertoleza, você tem o Miranda. Esses personagens muitas vezes formam subnúcleos. Então, por exemplo, em torno da Pombinha orbitam a Leone, a Dona Isabel, alguns dos moradores que pedem favores a ela. Né? Em torno do Miranda você tem a Dona Estela, a mulher dele, a Zulmirinha, a filha. Você tem as pessoas que moram ali nos sobrados, agregados. Então, pensar isso, entender essas estruturas. Ó, literatura é forma e conteúdo. Aspectos formais, isso fica muito mais claro quando a gente fala de poesia, mas é também aplicável à narrativa em prosa e ao romance, por que não dizer? Então, é dividido em capítulos, como é que esses capítulos são dispostos? Em relação à linearidade, anota, o livro é linear, o tempo passa linearmente. Não, ele tem uma série de digressões, de cortes, o tempo vai e volta. Gente, tudo isso no seu resuminho. Você percebeu como vai ficar bonito? Como vai ficar eficaz? Lá na frente, quando você estiver lá em dezembro fazendo segunda fase, lá em janeiro, às vezes, dependendo do vestibular, e você precisa lembrar de detalhezinhos do livro. Você tem essa anotaçãozinha bem feita, olha que legal. Então, né, faça isso. Em relação aos contos são narrativas mais curtas. Muitas vezes, o autor não se preocupa em criar no conto um narrador que vai se deter tanto na caracterização dos personagens. Tudo é muito mais breve. Era um homem rico, era uma mulher negra da periferia. E pronto, deixa a sua imaginação seguir. Né? Nos contos as coisas são mais breves. No romance não, no romance você vai entendendo uma construção muito mais ampla. Então aí no conto é mais fácil de você estabelecer essa relação com os personagens. Enredos são mais curtos, só que são mais contos, né? Muitas vezes, né, o examinador coloca lá um livro de contos que traz 10, 15, 20 contos. Então, você tem mais enredos. Preocupe-se em saber essas sinopses todas, né, e em anotar. Mesma coisa se aplica à crônica, também é uma narrativa curta. A diferença é que a crônica tem esse pé na realidade, esse autor-narrador, essa primeira pessoa, mas também os sinopses mais curtas, bem menos personagens. Muitas vezes o narrador é o único personagem que vai dialogar ali com um ou outro ali na sua lida cotidiana. E em relação à poesia? Gente, em relação à poesia a coisa fica um pouquinho mais complicada. O que acontece? É polêmico o que eu vou dizer aqui agora, mas muitas vezes o aluno vai prestar 2, 3, 4 vestibulares, tem 40 livros na lista, e aí está lá, na lista, uma obra do tipo Estrela da Vida Inteira, do Manuel Bandeira. Gente, é a obra da vida dele, é quase que a antologia do Bandeira completa. Né? O Estrela da Vida Inteira é uma coletânea gigante que reúne toda a produção do Bandeira, desde o Cinza das Horas até o final da sua produção, com poemas traduzidos, com muita coisa. É um calhamaço de quase 500 páginas. Você vai pegar esse livro inteiro para ler? Eu acho que não. Quando o examinador coloca um livro desses na lista, ele está colocando o Manuel Bandeira na lista. E aí, o que vai cair? Primeiro você tem que entender o Bandeira, entender toda a sua produção. E aí, entender as suas fases. É mais um estudo sobre o poeta e não uma leitura detida de cada poema. Isso não significa que você não precisa ler os poemas. Leia alguns, 1 ou 2 de cada um dos livros, né? Porque o Estrela traz todas as obras do Bandeira numa edição só, né? Antológica, né? Os principais poemas. Ou, por exemplo, como está acontecendo agora na FUVEST, com Alguma Poesia, do Drummond. Também é um livro com uma quantidade robusta aí de poemas. Alguns alunos não se sentem seguros, não se sentem à vontade e preferem ler todos os poemas, anotando cada um deles, analisando cada um deles. Se você está com tempo para fazer isso, seu foco é só FUVEST, manda ver. Agora, não deixe a ansiedade tomar conta. Entenda processos, procure os poemas antológicos e aí sim faça as suas anotações. Gente, a questão é a seguinte:
A melhor estratégia é aquela que se adequa a você, que vai trazer para você segurança. Claro, sem ser leviano, sem ser superficial, sem dar uma de louco, porque senão você vai se prejudicar. Agora, tentando cobrir a obra, tentando criar uma estrutura que traga para você, como eu disse lá no começo, segurança, para você ir para a prova com sangue nos olhos, para você ir para a prova com condições de vencer. É isso que você tem que buscar. E a melhor estratégia, então, vai ser essa, a mais adequada. Beleza? Gente, então é isso. Valeu. Se quiser, se tiver interesse, não deixe de considerar a possibilidade de assinar a plataforma Literatura com VAD. O link está na descrição. E lembrando, curte o vídeo, se inscreve no canal. Valeu, obrigado.